noite, internauta UOL. Eu sou Priscila e estamos começando mais um bate-papo com convidados. Hoje um bate-papo muito especial. Você não sabe, antes de começar o bate-papo, a redação inteira veio aqui pedir para tirar foto, para pedir autógrafo, um monte de coisa para ele, que é pai de toda a turma da Mônica, e você lê desde pequeno. Eu também. Maurício de Souza, tudo bom, Maurício? Tudo bom, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vindo ao bate-papo mais uma vez, você que sempre vem aqui conversar com a gente. Agradeço a sua atenção. É um prazer falar com o pessoal aí. Ele veio aqui para falar de todo o sucesso da Turma da Mônica, que você conhece. Aqui, ó, vou pedir para mudar para a câmera geral. Ó, quantas revistinhas. Isso aqui é mensal, é o que saiu esse mês. É, tudo isso aqui. Meu Deus, como eu trabalho. Eu e a equipe, logicamente, eu sozinho não faria tudo isso. E haja ideia, né? Porque 50 anos com esse monte de história... Você sabe, quanto mais você pensa, mais vem pensamento, quanto mais você cria, mais vem criação. Então é um poço sem fundo, gostoso, você dá uma mergulhada e vai buscar sempre uma ideia nova. Então tá bom, ele veio aqui para falar sobre tudo isso, sobre os 50 anos que ele está fazendo, tem exposição, teve ou tem exposição, eu vou passar aqui os dados direitinho, dos quadrões, que é super divertido, tá lá no Miss. Tem a Turma da Mônica Jovem, que está fazendo um sucesso incrível também. Maurício, a gente sabe que pai, quando vê os filhos crescendo, dá aquela tristeza, assim, aquela angústia, não tristeza, uma angústia, né, que tá indo. Quando a Turma da Mônica desenho, não a Mônica, sua filha, cresceu, também deu uma certa angústia? Não. É normal isso na vida real, na vida da ficção, nos quadrinhos e tudo mais. Como essa turminha aqui é controlável, a gente sabe tudo que vai acontecer com eles, porque a gente está junto, a gente monitora. Então, dá para você acompanhar bem. Eu penso que na vida real também, se você consegue acompanhar os jovens ou os filhos, estar do lado deles, não dá angústia. Vocês estão vivendo juntos. O que, às vezes, dá angústia é a separação. Então, se a gente pudesse não se separar dos jovens, dos garotos, da criançada, estar sempre juntos, seria o ideal. Mas também a natureza diz que eles precisam aprender a voar sozinhos, precisam escolher os caminhos. Então nós temos que nos acostumar na vida real. Na ficcional, o Cascão faz o que eu quero. É mais fácil de lidar. É, por aí. Ó, Maurício, o Alê está dando boa noite, a Thaís e a Fernanda. Oi, Tem Alê, bastante Thaís, gente Fernanda, aqui. tudo bem? Um beijão. E a primeira pergunta é da Thaís. Ela quer saber Thaís. como surgiu a ideia de criar a Turma da Mônica Jovem. A Turma da Mônica Jovem era uma velha ideia. Eu já queria fazer faz tempo a turminha com mais idade, né, para começar a falar de outros assuntos, de outros temas. Mas estava difícil, o estúdio sempre estava abarrotado de serviço, até que começou cada vez mais a invasão do mangá japonês. E o mangá japonês começou a atrair a rapaziada, a criançada, que chegava aos seus 10, 11, 12 anos e começava a ver a nossa revistinha e falava, isso é coisa de criança, eu vou para o mangá japonês, que é coisa de jovens. Se eles gostavam de mangá e gostavam da Turma da Mônica, por que não fazer, então, a Turma da Mônica Jovem? Então, nós demos um jeito na produção e começamos a produzir esse material da Turma da Mônica Jovem, e é o maior sucesso editorial de todos os tempos. As revistas, entre uma primeira edição, uma segunda, uma terceira, de vez em quando tem mais de uma edição, mais de uma rodada, né? Já chega a 500, 600 mil exemplares às vezes. O número 4 do Beijo da Mônica atingiu no início mais de 400 mil exemplares de venda, foi um recorde. E depois ainda teve rodadas extras. E ainda vai sair mais, que vai sair em coleção depois. E o pessoal gostou do Beijo da Mônica? Porque eu lembro que foi muito comentado. Foi, uma bitoquinha. Uma bitoquinha. Só que, para minha surpresa, os leitores pequenininhos também estão gostando muito, porque eles se projetam. O jovem é cobrador, fala, não é bem assim, eu vou ler para conferir. E critica, né? E compra. E o adulto fala, meu Deus, o que fizeram com os meus personagens da infância? Destruíram a minha infância, meu Deus. Compram também, olham até para ver se estão destruindo. Não estão destruindo nada, mesmo porque as revistas normais da turminha continuam saindo. Então, quem quiser, está aqui a revistinha de criança. Até os adultos que gostam. E para quem quiser, está a de jovem. E para quem quiser uma revista mais madurinha um pouquinho, agora tem a revista da Tina,
que trata de assuntos mais adultos. A Tina é maior de idade, já pode viajar sozinha, os amigos dela já podem dirigir, pilotar, tudo mais. Então isso permite outras histórias também. Vamos falar da Tina daqui a pouquinho. Eu queria falar também sobre a Turma da Mônica que está indo para a China. Uhum, estamos na China. Como que é a Turma da Mônica falando chinês? Aí eu não sei falar chinês, não sei. De qualquer maneira, nós desde 1 ano e meio atrás, eu acho, começamos um projeto educacional na China, contratados por uma empresa que é contratada do governo chinês para cuidar da pré-escola. Então nós estamos ensinando a criançadinha a ler com a Turma da Mônica, a escrever com a Turma da Mônica, 180 milhões de crianças, que são atingidas pela web, pelo satélite. Só na zona de Xangai que tem revistas em papel, no resto não. Então nós estamos levando mensagem da Turma da Mônica, mensagem de valores de ética, mensagem de ética para a criançada, como fazemos no Brasil já. E com isso nós abrimos as portas para o mercado da China. Estamos acabando de lançar um livro de histórias da carochinha com a Turma da Mônica na China, um livro grande. A televisão da China está encomendando desenhos animados nossos. Então, a China se tornou potencialmente um grande mercado e eu estou apostando muito na China. Como o que acontece na China, na Ásia, tem repercussão, o mesmo projeto educacional chinês já vai ser adotado em outros países da região, tipo Indonésia, Coreia do Sul, Vietnã em seguida, com o apoio, inclusive, do Itamaraty, que está nos acompanhando e apoiando nas nossas andanças aí pelo mundo. Então, nós já estamos com o Ronaldinho Gaúcho, cadê o Ronaldinho aqui? Com 32 idiomas diferentes, e a Mônica vem atrás com 20. Então, nós estamos andando pelo mundo com a Turma da Mônica cada vez mais. Está faltando o desenho animado em larga escala, que, por coincidência, hoje eu tive uma reunião com o diretor de um grande estúdio, o maior estúdio do mundo de produção de desenho animado, estava aqui, o Jorge, e eu acertei com ele uma coprodução, junto com a Digital 21, aqui de São Paulo, para podermos apressar o processo da produção de desenhos animados da Turma da Mônica para a televisão. Já estamos fazendo Penadinho, estamos fazendo Astronauta, vamos fazer um filme de longa-metragem do Horácio. Então, agora, o que faltava para a gente é a animação. E agora nós vamos fazer na China, na Itália, na Índia, no Brasil, onde der, está fazendo. Nasce aqui e depois a pós-produção a gente vai fazer em outros países. Muito bom, depois a gente vai querer mais detalhes. Maurício, a Fernanda está falando, quer saber como você cria as histórias atualmente, quantos roteiristas trabalham com você, e ela diz que acha super legal as historinhas estarem modernizadas, com direito a Lady Gaga e Amy Winehouse. Vamos dizer que essas artistas são personagens secundários. Mas eu acho que sempre as nossas histórias estiverem falando o que está acontecendo. A nossa história é meio jornalística, sempre foi. Afinal, eu comecei em tira de jornal. Jornal tem que falar o que está acontecendo, né? Eu me acostumei com isso, uso isso nas revistinhas, isso ajuda bastante a gente a falar a língua do dia, da hora, sempre. E quanto a roteiristas, eu devo ter hoje uma equipezinha de uns 13, 14 roteiristas maravilhosos, que sem eles eu não podia fazer tudo isso daqui. E nós temos um compromisso, né, entre nós de estarmos sempre conversando, em contato permanente, ou pelo computador, ou pelo telefone, BlackBerry e tudo mais, e é que eu vejo, todos os roteiros eu vejo. Discuto, oriento, sugiro, veto, e então esse é o meu grande trabalho hoje para que a história nasça, boa para o gibi, para o desenho animado, para a educação, para tudo que nós estamos fazendo. Maurício, eu lembro que quando o Michael Jackson morreu, você tweetou um esboço de um desenho, de uma 24 história. horas depois. Como que foi isso para você? Porque eu imaginei que você devia ter ficado meio abalado e tão rápido fazer uma homenagem tão legal assim. Você sabe, os
acontecimentos traumáticos, como a morte do Michael, a gente não fica traumatizado no sentido de triste e indefeso ou sem saber o que fazer. No caso de um artista, grande artista, quando ele vai embora, a gente quer falar que gostava, que quer homenagear, quer fazer alguma coisa para lembrar, para enaltecer o trabalho desse artista, né? E foi o que aconteceu com todos nós lá no estúdio. E quem pulou na frente, o Paulo Beck, que fez aquele esboço, passou para mim, para fazer uma história para sair 3 meses depois. Falei, Então vai no roteiro mesmo, que o roteiro estava bonitinho, o nosso roteiro geralmente é bonitinho, é desenhado já. Então eu chutei, e o Twitter hoje é a coisa mais rápida, né? Para você jogar no ar aí. Então usei, gostei e mesmo em ocasiões não tão traumáticas, eu vou continuar usando esse tipo de coisa. Pois é, como que é? Eu até tem uma pergunta aqui sobre o Twitter, ó, o Mingau tá falando que adora te seguir no Twitter, que você é a celebridade twitteira favorita dele. Obrigado. E que achou genial quando você postou a foto da Magali comendo um monte. Ela quer saber... aí ela tem uma outra pergunta, mas ainda falando do Twitter. Como que você lidar com esse diálogo? Porque hoje é muito fácil todo mundo opinar e falar o que quer para todo mundo, né? Sendo celebridade ou não. Lógico. Como eu lido? Olha, é a mesma coisa que você estar aqui com alguns amigos ou no auditório falando com uma plateia variada, que tem a gente pensando de todo jeito, né? Dá para você conversar com todo mundo, dá para você dialogar com todos e dá para você também entender diferenças. Então, isso você tem que exercitar esse tipo de coisa. A idade ajuda um pouquinho, mas eu acho que eu sempre fui assim, eu sempre fui de que eu quero ouvir. Se eu não ouvisse, se eu não absorvesse, se eu não recebesse, eu não sabia criar isso daqui. Isso aqui é resultado de um monte de conhecimento que eu abarquei ouvindo pessoas, assistindo filmes, lendo livros, lendo gibi. Você vive a vida recebendo tudo isso daí. Daí junta tudo na cabeça e solta, quando é o caso do gibi, da filme, televisão, você solta então. Então, se eu não dialogasse, se eu não conversasse, eu não faria isso. O Twitter é mais uma ferramenta maravilhosa, rápida, concisa, né? Exige uma concisão, que nós estamos usando. Pode ser que venha alguma coisa melhor que o Twitter depois. Antes tinha o Orkut, que está meio passado para trás agora, o Facebook que está crescendo bastante, e pode ser que venha alguma coisa que você desenhe no ar, fale, que você jogue no poder da mente daqui a algum tempo. Tudo é possível e o que for possível a gente vai usar como plataforma de comunicação. E agora, voltando aqui à pergunta do Mingau, que adorou a foto da Magali, ela quer saber se, enfim, o personagem amigo da Tina é gay ou não é, e diz que é seu fã. O caso do Caio, que entrou nessa revista aqui? Na revista da Tina. Uhum. Olha, o pessoal vivia me perguntando, já faz tempo, né? Quando é que você vai criar um personagem gay? Não vai e tudo mais. Até na entrevista da Veja, acho que houve essa pergunta. Eu tenho respondido sempre, não só no caso do personagem aqui, pretensamente gay, não está bem claro isso, né? E outros personagens, eu digo que eu vou criar quando a sociedade estiver vivendo, interagindo e aceitando as minorias. Geralmente são minorias que têm necessidade de respeito e logicamente, de inclusão. Então, um personagem que aparentemente é gay, como o Caio, ele deve continuar aparecendo na revista e deve continuar sendo um personagem tratado com respeito e tratado da maneira como nós achamos que deva ser a vida de uma pessoa que tenha um determinado tipo de escolha. Vieram críticas ferozes e vieram aplausos. Eu estou assimilando e daí então nós vamos continuar como deve ser. Como deve ser, você vai ver e ler nos próximos capítulos. E a
fã Renata está dando boa noite, dizendo que é sua fã desde sempre, dá parabéns pela criatividade e sucesso e quer saber o que você acha sobre a globalização das suas histórias em quadrinhos por outros países e agradece. As histórias que saem em outros países são as que nós escrevemos e desenhamos aqui. Ninguém muda nada. Então, isso me deu uma boa surpresa, porque o que nós fazemos aqui virou universal, é global. O brasileiro é um artista global, por causa da mistura de raças, de credos, de hábitos. O que a gente faz aqui é entendido no mundo todo. Isso me facilita a vida. Então, o que eu acho? Acho lindo eu ser brasileiro, poder escrever uma obra que todo mundo entende e, principalmente, que todo mundo gosta. Ainda bem que está fazendo sucesso. Adoro isso e quero continuar fazendo. E tem tanta coisa para fazer ainda. E o Agnones quer saber com quantos anos você começou a desenhar? Desde sempre. Eu desenhava desde criança. Toda criança gosta de desenhar. Algumas continuam, outras não. Eu continuei. Eu fui incentivado, minha família, certos fatores me levaram cada vez mais para o lado do desenho. Agora, profissionalmente, lancei as minhas primeiras histórias profissionalmente aos 24 anos. Foi tarde, né? 24 anos. Antes eu era repórter policial e antes desenhava no colégio, fazia brincadeiras com os meus rabiscos. Temos uma pergunta aqui do Guerreiro de Odin. Maurício, lembro que desde garoto ainda nem sabia ler, mas já gostava de gibi. Agora na faculdade estou pesquisando sobre mangá, mais exatamente sobre algumas obras do Osamu Tezuka. Osamu Tezuka. Fiquei sabendo que você era amigo dele, gostaria de saber se é verdade e como era essa relação. Abraços e continue seu belo trabalho. O Tezuka, já falecido, ele foi um grande amigo meu. Pena que eu o conheci tarde. Tivemos poucos anos de contato. Mas foram intensos e foi muita coisa, foi muito forte. Porque tinha muita coisa que a gente se relacionava filosoficamente muito bem. Se batia muito bem. E, ao mesmo tempo, ele inventou o mangá japonês. Ele tinha uma obra maravilhosa. E boa parte do meu pessoal do estúdio, principalmente o pessoal de arte final, os Niseis, eles aprenderam a arte no mangá. Então, houve essa influência indireta do mangá, do Tezuka, na minha obra. Eu vinha já com um desenho simples, direto, objetivo, mas a técnica do mangá influenciou bastante. Então, veio um desenho que não é japonês, não é brasileiro, mas é universal, lembra Maurício, lembra Tezuka, então nós estamos juntos, de alguma maneira, nessa herança gráfica que tem nas nossas revistas e que funciona no mundo inteiro. Olha, o Cebolinha quer saber se você nunca pensou em fazer filme com atores reais da Turma da Mônica. De vez em quando pinta uma loucurinha, ele fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas felizmente eu me curo logo dessa mania, dessa ideia, porque se eu fizer com um ator real, ele vai, sem dúvida, ele vai emprestar o rosto dele para um personagem. E daí o personagem fica com dois rostos, duas caras. E se esse artista deixa de fazer Cebolinha, cai na vida e vai fazer alguma besteira, é o Cebolinha que fez. É um perigo você, então, usar figuras reais, ao vivo, para principalmente fazer personagem dirigido à criança. Então, eu tenho um pouquinho de receio das consequências, então, por enquanto, eu estou usando os personagens desenhados ou máscaras. E hoje, com computação gráfica, você pode fazer uma máscara, a máscara pode fazer tudo que você vê no cinema hoje, né, com a computação, né? Pode mexer com os olhos, boca, mexer a expressão. Então, estamos caminhando para não usar atores de verdade. De um tempo para cá, o cinema recebeu um monte de filme baseado em história em quadrinho. Sim, são os gosta... maiores sucessos, né? Você gosta? Lógico que eu gosto. Quais que você gosta? Assim? Você acha que funcionou bem, que foi bem adaptado? Qual filme que você mais gosta? Assim? Acho que o melhor de todos dos últimos anos foi O Homem de Ferro. Eu achei fantástico. A maneira como eles pegaram uma história do Stan Lee lá e ajeitaram, ficou
ficou completa a história. E vai ter continuação. Existem outros aí também, baseados em personagens, alguns desenhos animados, de computação gráfica. Por enquanto, eu gostei do Homem de Ferro. E a fã Renata quer saber se é verdade que o Bidu foi barrado em alguns países por andar sem coleira. Ele não foi barrado porque eu não mandei ele sem coleira ainda. Eu estou pondo coleira no Bidu, em todos os cachorros. Aliás, em algumas áreas, o cachorro não pode andar nem na rua, solto, não pode fazer xixi no poste, que senão a editora é multada nos Estados Unidos, no Japão. Então nós temos que saber o que acontece, como é que é em determinado país, assim, para você ou alterar alguma coisa ou não fazer aquilo. Como eu não quero perder tempo fazendo coisa só para um país ou dois, eu quero universalizar o nosso material, eu pego com a minha irmã Maura, de Nova York, que cuida do meu escritório lá, a lista do possível e do impossível, do proibido, e então a gente evita algumas coisas. Então a história sai prontinha para sair em qualquer lugar do mundo sem ferir sustentabilidade e nenhuma lei também. Você falou, já contou aqui pra gente, que é tudo desenhado, roteirizado aqui. Quando vai lá para fora, a tradução é feita lá fora ou vocês também fazem aqui e mandam já pronto? Não. Toda a versão, nós nem chamamos de tradução, toda a versão é feita lá fora, por uma pessoa que domine bem o português e a língua nativa, a língua local. O material não vai em inglês. Ao contrário de todos os outros estúdios do mundo, o material não vai em inglês, embora eu tenha a versão em inglês. Não vai porque o inglês é uma língua que não bate com a nossa construção. Se for do inglês e depois for lá para o dinamarquês ou para o japonês, vai quebrar, vai esfriar o nosso estilo. Então eu prefiro realmente fazer em cada país essa ligação do português com a língua local. Tem funcionado maravilhosamente, sem problema. Oi, o Maju. Boa noite, Maurício. Oi, Maju, tudo bem? Vi que você criou um site para os fãs da Turminha escreverem suas próprias histórias e as melhores serão publicadas. Como vai funcionar? Obrigada. Máquina de quadrinhos, né? Está funcionando. Tem, nessa altura do campeonato, eu não vi os números nesse fim de semana, deve estar em 130 mil, 140 mil histórias para nós olharmos. Lógico, tem uma boa equipe no Rio de Janeiro, espiando, que o esquema é baseado no Rio, espiando, olhando esse material todo, selecionando, há uma votação, e as melhores histórias tem uma premiaçãozinha, tem um pódio, e algumas eu vou escolher e vou publicar nas revistas, e pagar. Então, pode acontecer de algum garoto, alguma menina aí, ou um jovem, começar a produzir um material tão bom que vai sair da máquina de quadrinhos e vem direto para o nosso estúdio como roteirista, porque ali estão nascendo roteiristas. História em quadrinhos, mas sem dúvida para o futuro cinema, para o futuro televisão, para o futuro teatro, para todos os tipos de comunicação. Então nós estamos com uma fábrica de roteiristas, uma fábrica de artistas roteiristas, de escritores futuros. O próximo passo, estamos criando, estamos bolando, estamos buscando tecnologia, é para desenho. Por enquanto, vocês estão usando os nossos desenhos. No futuro, vocês vão desenhar também. Se você quiser saber mais sobre isso, maquinasdequadrinhos.com.br tem toda a explicação, como funciona, como não funciona e tudo mais. Máquina de quadrinhos, é uma máquina. E Maurício, diz uma coisa, eu não lembro exatamente quem passou por aqui e falou que no Brasil está faltando roteirista, está faltando gente que escreva bem. Eu não lembro se era para TV ou para cinema. Nos quadrinhos também está sofrendo dessa defasagem? Nesse momento, eu estou bem servido. Tem bons. Agora, se houvesse mais, eu estaria produzindo mais. E acho que vai faltar agora gente para escrever para televisão, desenho animado, para cinema. Isso ainda eu sinto que estamos precisando criar mais roteiristas, mais escritores aí. O pessoal precisa ler mais. Ler desde criança. É muito importante. É o pessoal que vai conduzir a cultura, vai conduzir a comunicação desse país para diante e para o alto. Então, pessoal, leiam, leiam, leiam. E não é questão de papo de professor, papo de mãe preocupada. É questão de sobrevivência cultural. O pessoal precisa ler realmente. Isso aí, ó, Melancia Magali. Maurício, boa noite.
É verdade que você foi criticado pelos jovens por não abordar temas um pouco mais adultos na Turma da Mônica Jovem? Sempre. E estou acostumado e vou continuar sendo criticado porque o jovem chega num ponto em que ele fala, bem, agora pode. Não pode, porque a nossa revista, mesmo a revista Tina, que está aqui, ela vai para a mesa numa casa, ela vai para a mão de uma criança. Então nós temos que ter todo o cuidado, atenção e carinho com qualquer tema. Agora, se a revista é dirigida a um público adulto, então, se os adultos não querem que a criança leia, então bota lá em cima do armário. Só que a nossa revista, mesmo a Tina, de adulto, ela é conduzida, ela é escrita da maneira mais respeitosa possível. A forma de a gente tratar qualquer assunto é a mais respeitosa possível, como faríamos com um desenho um livrinho para uma criança de 3, 4 anos. A turma jovem, eu sei de muitos casos em que os pais falaram, a Turma da Mônica é jovem, quero ler primeiro para ver se eu dou para os meus filhos lerem também. Nunca houve problema nenhum. Todo mundo achou bom e, inclusive, essa revista está sendo distribuída nas escolas, comprada por secretarias de ensino, de educação e distribuída nas escolas. Então, a nossa formatação, o que nós fazemos realmente é muito cuidadoso. Senão, não estaríamos num projeto de educação na China. Vocês sabem, a China é super exigente. Vamos para o Vietnã, vamos para outros países asiáticos. E, se Deus quiser, eu quero fazer também um projeto desse para a pré-escola no Brasil. Estou lutando bastante, faz tempo para isso, mas eu esbarro sempre com algum probleminha na área oficial. Eu me lembro, inclusive, que agora uma inconfidência. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso que eu tento fazer esse projeto educacional que eu estou fazendo na China. E ele chama os ministros, chama o pessoal, vamos fazer, e a coisa não anda. A última vez foi com o presidente Lula, que falou, Maurício, deixa comigo. Ministro, vem aqui. Esse é o ministro que vai resolver o caso, que vai fazer esse projeto lindo, maravilhoso, para a criançada entrar na escola no primeiro ano do fundamental, preparada, já sabendo as letrinhas, sabendo pegar o lápis, para não atrasar o resto da turma, metade da população escolar brasileira, que tem pré-escola, outra metade não tem. Essa aqui não tem, tem televisão em casa. Então nós vamos usar a televisão, a máquina da televisão, como estão usando na Ásia. Então ele chamou o ministro, vamos fazer? O ministro, pois não, vamos fazer. Faz 2 anos. Semana passada eu perdi a paciência. Joguei no Twitter lá que o presidente e eu estamos esperando esse caso se resolver e vamos fazer esse projeto, vários programas de televisão, para a criançada com toda a técnica que nós sabemos fazer bonito. Eu acho que eu vou conseguir fazer dessa vez. Dessa vez vai sair? Dessa vez eu vou fazer. Nem que seja eu e o Lula fazendo por conta própria, sem o governo. E a gente vai cobrar, aposto que todo mundo quer ver. Vamos fazer, né, presidente? A Beli, Maurício, que está falando que é sua fã, que adorou a versão nova da Turma da Mônica, que ela sempre gostou muito de mangá e quer saber como é o mercado dos quadrinhos de mangá e também o que um bom desenhista precisa fazer para conseguir ingressar neste mercado. Um bom desenhista precisa, primeiro de tudo, ser bom desenhista realmente, né? E não achar que você é bom desenhista. Ele precisa saber e o pessoal também precisa achar a mesma coisa, precisa haver um consenso. E depois ele precisa ver o mercado. O que ele sabe fazer? Para que público ele vai? Qual é a área que ele quer atingir? Porque o negócio é amplo. Você pode fazer história para diversos públicos, né? Então, eu sei fazer, eu sou bom, eu quero fazer. O que eu vou escolher? Vou falar de histórias para moça, para moço, aventura, violência, sexo, espacial, policial. Escolham uma coisa, dedique-se àquilo, estude bem. E daí você vai ver aonde é que você vai colocar. Hoje está mais fácil do que no meu tempo. Hoje você pode pôr num blog, pode pôr na internet e o mundo todo está te vendo. Você faz um marketing bonitinho, ajeita bem e o pessoal te vê. Você tem amigos, os amigos vão replicar esse negócio todo. Se não, procure uma boa editora, um jornal, alguma publicação e vai lá
tentar vender o peixe. Se você for bom, tiver talento, tiver objetivo, você vai, sem dúvida, ter o seu lugar ao sol. Demora um pouco, dá trabalho, gente, dá trabalho, mas vale a pena. É tão gostoso desenhar, é tão gostoso você passar alguma coisa no que está na sua cabeça, no que você acha, no que você recebeu dos outros para repassar. É tão agradável você, de alguma maneira, eternizar uma ideia. Você colocou numa revista, você eternizou uma ideia. Então, vá em frente, quem quer, quem desejar, quem tiver perseverança, prepare-se e vá em frente. E o Omar Dito quer saber se você acredita que a Turma da Mônica consegue agradar essa nova geração de crianças que é conectada à internet constantemente. O Omar Dito, eu acho que as crianças continuam gostando do mesmo jeito, porque os números das revistas continuam os mesmos. É de 2 a 3 milhões de exemplares mês. Como isso não muda, as crianças estão chegando, continuam lendo. E depois vão fazer outra coisa. E depois voltam, quando casam, para comprar para os filhos. Mas agora também, quando jovens, também ficam com a revista. Então, eu acho que dá para a gente conversar com essa criançada toda, mas, ao mesmo tempo, você precisa ter cuidado para entrar também nas plataformas novas. Eu estou preparando games maravilhosos, estou preparando desenhos animados supimpas, fantásticos, e nós temos que usar tudo o que acontece aí, todas as plataformas de comunicação, para que a criança tenha opção, tenha opções de lazer, de diversão, entre as quais o nosso material. Maurício, aproveitando que um perguntou sobre desenho e o outro falou sobre a internet, como que é desenhar hoje? É tudo no papel ou vai no computador? Como que está o processo, pelo menos lá com vocês? No papel, na mão, lápis, tinta, etc. Só que tem coisas já que o computador está facilitando a vida. Nós estamos fazendo já arte final no computador, coisa que era impensável até poucos anos atrás. Pode ser que daqui a algum tempo haja um software que pegue tudo que você sabe desenhar e dá uma ajeitada e você, com a força do pensamento, você forma a imagem, conforme você imagine. Tudo é mutável. Hoje, com a velocidade, a tecnologia se avançando tão rápido, eu não sei o que vem aí, mas de qualquer maneira, o que vai perdurar é o talento, é a criação. As ferramentas vão mudar, sem dúvida. Vamos aprender a usá-las bem para que haja uma ligação direta do seu espírito com o material, para você poder espalhar tudo. Será que vai ser tão gostoso quanto desenhar e pintar mesmo, assim, à mão, Maurício? Olha, eu acho que vai ser, mas se você aprender a desenhar no ar e sair um objeto assim, palpável, que você pegue, jogue, estique e tudo mais, também vai ser uma brincadeira gostosa. Tudo que você realiza com o espírito e depois você bota para existir, eu acho que vale a pena porque é uma criação, é um meio divino, né? Você está, de alguma maneira, está trazendo alguma coisa que você ganhou, que nós ganhamos da criação, para transformar em ideia, em mensagem, em matéria. Eu me considero uma pessoa privilegiada, ter nascido num tempo em que eu assisti ao nascimento de tanta coisa tecnológica, e ao mesmo tempo, com tempo ainda de utilizar isso. Agora, os meus filhos, os meus netos, então, meu Deus, o que eles vão brincar com tudo isso, dá uma invejinha, mas aquela invejinha, né, branca, ou como é que você fala? Invejinha. É inveja branca. A inveja branca, boa. Né? Inveja boa, mas ao mesmo tempo, né, nunca se sabe, nós estaremos vendo isso também. Agora tem uma pergunta saia justa. O Lé 13 quer saber qual a melhor história que você já criou, na sua opinião. Difícil essa, tem 50 anos? Não sei porque, eu não saberia responder, porque tem melhores histórias em cada segmento, em cada personagem, em cada temática. Tem umas do Chico Bento, que são maravilhosas, mas tem outras do astronauta, uma coisa espacial, que são fantásticas também. Eu saberia dizer várias aqui, mas eu deixo para vocês isso. Depois, qualquer dia, pelo Twitter de preferência, mandem
uma informação das histórias que vocês acham que foram as mais fantásticas que nós fizemos. De repente, isto que eu estou inventando aqui e convidando vocês para fazerem, dá um belo álbum. As histórias que o pessoal da UOL indicou como as melhores histórias de todos os tempos dos personagens diversos de Maurício de Souza. Responsabilidade, hein, galera? Agora, todo mundo lá no Twitter, Maurício de Souza, com S, o Souza, todo mundo manda as melhores histórias, depois a gente cobra dele um álbum com as melhores histórias indicadas. Maurício, é um grande prazer falar com você e especialmente poder fazer uma pergunta. Sou grande fã de seus personagens, em particular do Chico Bento. Gostaria de saber qual o pior momento da sua carreira, quer saber o look. Pior momento? Não teve. Uma dificuldade, de repente? Não, dificuldade todo dia tem. Então. Mas então, dificuldade, se nós sabemos inventar história, a gente também sabe inventar dificuldade, porque cada coisa nova que a gente inventa antes do tempo, mais caro do que devia ser, briga com o gerente comercial. Mas a vida é assim. Se não tivesse esse tempero, acho que seria muito chato. Eu não me lembro, na história toda, de momentos saia justa. Eu me lembro de desafios que eu tinha que resolver, eu tinha que, de alguma maneira, passar para o outro lado, enfrentar e passar para o outro lado. Se não dava para passar para o outro lado, não dava para você resolver, eu tenho um jeito de passar por isso. Eu desvio e vou fazer outra coisa. Então, aquele desafio que hoje está insolúvel, você vai para a cama, vai para casa, vai para a cama, vai dormir. No dia seguinte, aquele desafio já está com outra cor, está com outro tamanho, está de outro jeito, já há outros fatores já em volta daquilo, de repente ele nem existe mais. Então, eu sou um cara muito pouco preocupado ou de ficar tenso com desafios, com problemas. Eu fico mais tenso ou preocupado com erros de desenho, com falhas profissionais, com serviço mal feito ainda. Isso me tira do sério. Os grandes problemas que todo mundo tem, todo empresário tem, todo dono da empresa tem, todos têm. E nós temos que resolver. E a vida continua. E depois do horário do expediente, tem uma noite, geralmente com a família. Depois da sexta-feira tem um sábado e domingo maravilhosos. Então, gente, não estressar. A vida continua. Está tudo aí rolando, rodando e, principalmente, o tempo é curvo, como dizia Einstein. Então, a coisa é você se deixar rolar a coisa, deixar a vida rolar, ir andando e não estou desmerecendo preocupação, estresse, problemas, às vezes, pesados de um ou de outro aí. Mas estamos falando aqui do geral, estamos falando do dia a dia, estamos falando de uma empresa normal que tem os problemas normais. Gente, não paga a pena a gente quebrar o nosso espírito, quebrar nosso entusiasmo com coisas que aconteceram agora e, de repente, amanhã não estão mais acontecendo. Vamos olhar para frente, né? E tocar o bonde aí, porque se eu for olhar os meus problemas com o tamanho que às vezes me vendem esse problema, eu não estava aqui hoje. Eu tenho que aprender a olhar com seus olhos o tamanho do problema que chega. Depois dessa dica, Kel, que está comentando aqui que a turma já encontrou com diversas outras turmas nos quadrinhos, quer saber qual o senhor mais gostou. Como turmas? Personagens de outros? Não, a gente brinca bastante, faz sátiras com outros personagens e tudo mais, mas eu não sei de qual que eu gostaria mais. Eu gosto sempre dos mais recentes, das coisas que estão acontecendo agora, e nós brincamos bastante com os personagens, assim. Até o pessoal fala, você está brincando demais, o pessoal vai achar ruim. Mas é tão gostoso brincar, fazer sátira, fazer gozação. Nós, artistas, somos assim que vai fazer, né?
Ó, Maurício, você ainda não conseguiu levar a turma para pré-escola, mas já tem uma professora aqui falando que leva os seus gibis e que faz um sucesso. A Ellen está dando boa noite, dizendo que é muito sua fã, que faz coleção de gibi da Turma da Mônica, tem mais de 300 edições. E é professora e sempre leva para a escola os gibis e acaba fazendo muito sucesso. Ela quer saber como foi construído, criado o personagem Dudu e agradece a atenção. O Dudu, ele não é baseado em ninguém exatamente. Boa parte dos meus personagens é baseado em filhos, amigos, conhecidos, parentes. O Dudu não. O Dudu é uma misturinha de várias crianças, de jeitos de crianças diferentes, né? A Marina, por exemplo, minha filha, que virou um personagem também, ela tem uma característica do Dudu. Ela não comia. A mãe precisava inventar a situação, fazer teatrinho, tudo mais, para ela comer, para se distrair. Daí ela pegava, a mãe dava um gibi, ela gostava de gibi, né? Dava um gibi, então ela ficava. E a mãe vinha, né? Abre a boca. O que é isso, mãe? Eu tenho fotos, eu tenho filme da Marina e da briga dela para comer. Lógico que eu tinha que criar um personagem. Como eu já tinha criado a Marina, outra desenhista, né? Eu inventei no Dudu essa característica. O Dudu também é um chato, né? Fala às vezes complicadinho, fala difícil, sofisticado. Eu tenho um bisneto que é assim, o Daniel Mineirinho, ele é assim. Desde 1 ano de idade, ele usa um português corretíssimo. Eu ia falar com ele, eu tinha que me policiar para não usar o pronome fora do lugar, porque ele fala direitinho. Então, na família, entre netos, sobrinhos, filhos, eu tenho todos os personagens. E ainda está faltando coisa para pôr ainda. E o Power Boy quer saber quando o Humberto, um dos primeiros personagens da turma, vai dar as caras no mangá. Espera um pouquinho, estamos preparando uma especial, tá? E a Alicia, Maurício, quer que você conte a história do banho do Cascão, Que banho? de comercial que rolou, que dava um banho no Cascão. Ela ouviu essa história e não sabe o que aconteceu direito, pede para você explicar. E, na verdade, Alicia, eu lembro dessa história, eu já moderava aqui bate-papo, você contou aqui como foi esse banho, que não foi banho, mas teve banho do Cascão. Teve sim. Como foi? Teve um banho na televisão, um comercial de chuveiro, e eu não soube, eu vi na televisão. Foi um desenho animado comercial pirata. Quando eu vi, estava o Cascão tomando banho lá, eu falei, meu Deus. Daí eu investiguei, liguei para a televisão e tudo mais, descobri, era um estúdio, um desenhista, um estúdio que resolveu se aventurar e fazer essa homenagem ao Cascão ou ao Maurício, né? Logicamente eu falei, pessoal, não é bem assim, vamos parar. Não pode parar, senão fecho meu estúdio, eu abro falência, deixa eu dar banho no Cascão mais um tempinho. Chorou tanto o rapaz que eu deixei. Daí começou a demorar muito, passou tempo combinado, daí eu briguei mais um pouquinho com ele, se você precisa parar. Chorou mais um pouquinho, daí depois parou, mas de qualquer maneira, o Cascão, o pessoal não tem idade para isso, faz muito tempo, é do tempo do desenho animado sem cor na televisão, imagina, mas ele tomou banho sim, mas ainda bem que isso ficou esquecido. E também não é um banho oficial, né? Não é oficial, é pirata, aquele era pirata cover. Já existia pirataria nessa época, veja por só. aí. E o Márcio Fonseca. Maurício, você planeja lançar algum projeto com tirinhas mais irônicas e ou sarcásticas? Algo mais no estilo Jim Davis e Garfield? Obrigado, sou seu fã. Não chega lá. Eu gostaria de fazer tirinha assim, eu gosto de fazer tira de jornal e provavelmente vou voltar a fazer. Assim que eu resolver um pouquinho dos meus problemas da vida, de tempo, eu quero fazer. Me faz bem fazer tira. É quase que um desabafo. Mas não vou chegar na tira muito sarcástica, muito crítica, porque, afinal de contas, vai ter a minha assinatura e vai se misturar com essas assinaturas aqui. Então, nós temos que ter um certo cuidado no marketing nosso, no marketing da imagem do estúdio. Então, nós temos que ter alguns cuidados. Agora, você pode escrever muito bem, jogar alguma mensagem, alguma coisa, no meio de uma historinha suave, pouco crítica, de uma suposição. Aí, aguardem aí que logo, logo eu estou fazendo umas tirinhas, viu? Aliás, eu estou até fazendo
às vezes, uns rascunhozinhos, olho, vejo, estou guardando numa gaveta lá, vamos ver depois quando é que sai. Maurício, você tá falando, a gente sabe da história de criador e criatura, que às vezes a criatura fica maior do que o próprio criador, e você tem um super cuidado com tudo isso. Suas criaturinhas ficaram maiores que você? Ah, sem dúvida. Eles são uma legião, eu sou um só. E cada um deles tem o seu fã-clube, né? Uns gostam mais da Mônica, do Cascão, da Cebolinha, do Penadinho. Vem aí os desenhos animados na televisão, que provavelmente vão também influenciar. Então, eu não tenho ciúme nenhum dessa criançada aparecer mais do que eu. Eu sou pai deles. Falando em... Pai e mãe. Falando em desenhos animados, o que teremos? Tem projeto para filme? Filme de longa-metragem, Horácio, depois vem o Chico Bento, desenho do Penadinho, computação gráfica, do Astronauta, do Ronaldinho Gaúcho, que está sendo planejado na Itália, e talvez da Turma da Mônica Jovem, também desenho animado. Estamos fazendo experimentação já, fazendo experiência. E isso para cinema, para TV, para os dois? Turma da Mônica Jovem para televisão. Tem uma outra ideia também de um filme para ser feito no exterior, da Turma da Mônica Jovem, para cinema. Nós estamos discutindo ainda com a Panini Internacional. Cinema, tem teatro, porque tem as apresentações do parque, não deixa de ser teatro. Tem também teatro de bolso, peças itinerantes. Peça viajando. Tem teatro, bom, tem todas as mídias. Tá faltando música e eu tenho um LP da Mônica e do Cebolinha, deles de Romeu e Julieta. Você pensa também em lançar outras coisas? Nós fazemos muita música. Nós fazemos muita música. Todos os desenhos animados têm música e nós criamos tudo. Mas, no ano que vem vai ter algo mais. Nós vamos fazer uma parceria com a OSESP. E estamos conversando e vamos entrar em livros que vão ensinar música para a criançada com a Turma da Mônica. E também estamos planejando, para outubro do ano que vem, um grande concerto com a Orquestra Sinfônica de São Paulo, numa praça, Ibirapuera, um lugar ao ar livre, com as músicas da Turma da Mônica, os temas da Turma da Mônica, sinfônicos. Nós estamos trabalhando desde agora, montando esse grande espetáculo que eu sonhei a vida inteira de fazer e vamos começar a planejar agora. E daí eu quero, uma vez por ano, fazer um grande concerto musical sinfônico para a criançada. Enquanto eu estou preparando o lançamento de personagens musicais nas histórias. Já estão criados, já estão desenhados, mas estava faltando a gente se ajeitar, porque eu quero que o projeto com a OSESP venha junto com esse lançamento dos personagens musicais que vão entrar no gibi, mas vão entrar nos desenhos animados também. Então, música é tão importante, tão legal, tão bonito, tão gostoso. Houve um tempo que eu até pensei que eu ia ser pianista no lugar de desenhista, que eu gosto muito de música, gosto de fazer também, mas quem faz mais hoje é o Márcio Roberto, meu irmão, que cuida da parte musical. Então eu fiquei com o desenho, ele ficou com a música, e nós trabalhamos muito bem e juntos com isso. Mas o nosso sonho, o meu sonho velho, vai se realizar agora com essa parceria com a Orquestra Sinfônica. E a Naja está falando que é desenhista também, mas ela adora pintar telas. Quer saber se você já se dedicou a isso? Eu faço os quadrões, eu pinto, eu tenho alguns auxiliares, uma especial, a Amélia, que me ajuda muito nisso desde o começo, né? Mas eu tenho um problema, tive um problema, porque eu não usava pincel, não sabia usar pincel. E daí eu dependia muito da Amélia para isso, né? Que ela usa pincel. E outros desenhistas nossos que ajudavam também. E daí eu tenho facilidade de usar uma espécie de cotonete, um algodão, para pintar e usar, eu consigo o mesmo efeito de pincel. Eu aprendi isso quando era jovem, fazendo cartazes na escola, ganhando dinheirinho com isso. Eu precisava fazer rapidamente, então eu usava a cotonete de algodão com diversas
diversos tamanhos, para uma tinta, para outra tinta e tudo mais. E desenvolvi essa técnica, depois esqueci. Agora, mais alguns anos atrás, quando eu resolvi pintar, eu falei, vou fazer quadro, mas eu não sei usar pincel. E daí eu usava outras mãos, né? Amélia, o Zé Márcio, a Jaqueline, Emi, me ajudando nisso daí. E eu tinha vergonha, mas daí eu tinha em algum momento, né, eu tinha que fazer o desenho, mas eu fazia escondido, eu não fazia perto de ninguém. Até que eu descobri, estudiosos me disseram que o Monet, praticamente o pai do impressionismo, ele também usava cotonete. Ele tinha um problema qualquer, ele usava cotonete. Daí agora eu posso falar para todo mundo que eu não sei usar pincel, eu não pinto com pincel. Aqueles quadros que são pintados no estilo Van Gogh, Monet, Manet e tudo mais, são pintados algumas cores e tudo mais pela Amélia, pela equipe lá, pela pequena equipe, e as coisas que eu estou fazendo, eu faço com cotonete. Um dia eu vou ensinar para vocês, no gibi, como é que é fácil vocês pintarem, imitarem o traçado, o seco, o rebuscado, o pontilhado do Monet, para você fazer os seus próprios quadros. Os quadrões que nós fizemos e que passaram pelos museus do Brasil todo, arrastaram 1 milhão de crianças, foram pintados dessa maneira. Agora tem uma outra coleção e agora vamos passar os quadrões pelos museus da Europa. E vamos continuar fazendo. Então, adoro pintar, pode ser que no futuro aí eu pare de fazer paródias, né, releituras de quadros de outros pintores e faça os meus quadros. Tira e quadros, são os meus objetivos. E mais música. Então, como a vida é longa, o meu médico disse que eu vou virar o século e tudo mais, estou planejando mais umas 3 ou 4 profissões a partir de agora, tá? E essa exposição não está aqui, já saiu, ela estava no MUBI, estava no MUBI. Estava no MUBI. De cartaz. Estamos agora planejando em outros locais, vocês vão saber. E é muito divertido se você tiver na sua cidade e vir que a exposição está em algum museu, corre para ver, porque é muito divertido. Quadros e esculturas agora também. E esculturas. E se você der a sorte de ter criança, aí é mais divertido ainda, porque você vê as crianças imitando Cebolinha, vendo a bunda do Cebolinha, quando ele imita o Pensador do Rodin, é muito divertido. Maurício, a Pichuca quer saber se o Parque da Mônica terá personagens da Turma Jovem. Não. Aliás, o Parque da Mônica estava para fechar, ficou aberto. Como que está essa história? Vai ficar até fevereiro aberto no Eldorado e depois nós vamos mudar de endereço. Vamos ficar um período sem o parque grandão e vai ter parques menores, vai ter as pracinhas que a gente chama de parquinhos, né? Mas em seguida, agora daqui a uma semana, 2, eu acho que nós podemos já liberar o local do próximo parque, que vai ser lindão, vai ser ótimo. Pra você ter uma ideia, o parque... Eu não posso falar. Raios. Conta alguma coisa. Não só posso. se aqui em São Paulo, se é perto, só alguma coisa assim. Vai só uma diquinha assim. Vai ser na Zona Sul. Mais outra. Marginal Pinheiros. Mais outra dica. Vai ser maior que o parque atual. E vai ser visível a quilômetros de distância. Olha, agora estou curiosa para sair logo isso. Passar 2 semanas para poder contar tudo direitinho. Menos de 2 semanas. Menos de 2 semanas? É. E diz uma coisa, por que foi tão categórico esse não da Turma Jovem? É porque ela não vai nunca estar ou não tem planejamento? Não pode misturar. Há um paradoxo temporal, né? Ou ela é criança ou ela é jovem. Então, não pode misturar. Pode ser que haja uma área da Turma Jovem no futuro, isso sim, separado. Pode ser. Eu estou curiosa para saber o resto. Ó, a Kel quer saber se o senhor pretende escrever ou já escreveu algo sobre o São Paulo Futebol Clube. Sei que é São Paulino. Beijos. Eu sou São Paulino. Meio triste atualmente. Mas o que vale é o futebol. E vença o melhor. A gente fala assim, né? Tá bom, a gente fala assim, vai. Corta o coração, mas vença o melhor. Mas ninguém é melhor que o São Paulo. É uma série de fatores. Oh. Não, temos grandes jogadores, grandes times. E, como vocês sabem, o jogador está aqui num time hoje, depois está no outro time e tudo mais. Então, o que vale realmente é o talento do jogador, aonde quer que ele esteja. E já pensou em escrever alguma coisa ou pretende escrever?
Não, de vez em quando sai uma historinha qualquer, principalmente com o Cascão, que é corintiano, né? Cascão é aquele corintiano fanático. Magali do Santos, a Cebolinha palmeirense, camisa verde, né? Então, a gente de vez em quando faz umas brincadeirinhas, mas é bom não mexer muito nisso, porque o pessoal é muito entusiasmado, né? Se você fala de um time, você fala, não, eu quero que fale de outro time. Se não dá para se agradar todo mundo, é melhor não falar muito. E o Carlos Eduardo quer saber quando sai o Penadinho 3D. Ano que vem. Ano que vem, sem dúvida, começa a série. Nós estamos já correndo para terminar e em seguida fazer o Astronauta em 3D com óculos, que é diferente. E o Henrique de Londrina está falando que sempre leu seus gibis e suas tirinhas nos jornais. Quer saber se você lembra qual foi sua primeira tira no jornal, qual que era a história? Ah, sim. É uma tirinha vertical, grandona, alta baixo do jornal, em que o Franjinha está assistindo um cara discursar em cima de um caixote, um monte de gente, e o cara discursando, e o pessoal vai saindo, só fica o Cebolinha. Daí o cara que está discursando fica brabo, né, porque só tem um garoto lá, vai embora. Daí o Cebolinha vai lá, levanta o caixote e o Bidu está lá dentro. Então ele estava esperando o cara sair do caixote para levar o Bidu, não estava esperando o discurso, né? É uma história muda, mas a mensagem foi essa. E o Gui quer saber se vai ter especial de Natal da Turma Jovem. Não vai ter na televisão, mas não vai ter. Agora temos a Turma Jovem, nesse momento, decorando um shopping do Tatuapé, que está uma loucura. Está uma loucura. E está lindo. E lá tem os personagens animatronics se movimentando, lá numa banda, com todos os outros elementos da Turma Jovem à disposição da criançada. Está uma loucura e está lindão. Quem quiser ver a Turma Jovem de outra maneira, vai lá no Shopping Tatuapé, no metrô Tatuapé. Está lindo. Maurício, essa foi nossa última pergunta já. Ah, que pena. Pois é, passa rapidinho. A moderadora passou a última pergunta, mas falou, mas tem muito elogio, eu vou passar alguns para falar para ninguém reclamar que a gente não passou elogio. A Moniquinha disse que aprendeu a ler por sua causa. Oba, que Moniquinha, legal. O Lelo disse que cresceu lendo suas revistas e agora a filha dele segue a tradição. O Richard diz também que cresceu lendo as revistas da turma e está ensinando as filhas dele a ler e a gostar de vocês. Quer coisa melhor que isso? Vale a pena, né? Vale a pena, né? A gente passar por aqueles problemas todos, aquelas coisas que eu falei, que me derrubam. A Bia está falando que te adora, te admira muito, você e todos da turminha. Obrigado. E a Almada, é um prazer falar com você, parabéns pelo sucesso da turma da Mônica e da turma da Mônica Jovem, especialmente, que é o que eu tenho lido mais ultimamente. A Lara está falando que tem um filho de 20 anos, que fez uma música para Marina. Que legal. E o Cebolinha dá parabéns pela alegria que você proporciona todos esses anos para todos nós. Agradeço para todos eles e vamos continuar fazendo o melhor. Maurício, você tem essa preocupação super grande, assim, tem os quadrões que você acaba aproximando a meninada de coisas da arte, a orquestra sinfônica agora que vai aproximar da música. Isso é furo, hein? Da orquestra sinfônica? É furo. Anota a nossa manchete de hoje. É furo mesmo. Inclusive, eu não tenho nada assinado, mas tem um monte de reunião já realizada com o pessoal que decide e resolve. E temos pressa de fazer também, até mesmo atender a esses livros, ou cartilhas, para que vamos usar para ensinar a garotada a tocar diversos instrumentos. Lições de música, né? Com a turma da Mônica. Isso é novidade também. Isso é furo. Nem o Jal que está aqui sabia disso. Não tem nada assinado, mas se der alguma coisa errada, a gente tem mais de 500 pessoas na sala, vai todo mundo cobrar lá. Não vai ter como dar errado isso. Não, está indo muito bem, o pessoal está todo entusiasmado. Eu estou muito entusiasmado também. Isso faz falta. Está fazendo falta a gente ter músicas infantis brasileiras com um arranjo sinfônico. E não é por nada não, Disney fez muito bem isso, e aonde ele colocou as orquestras, ou as sinfonias, ou esse tratamento, os velhos desenhos animados, esses desenhos ficaram eternos. A música clássica é eterna, fica eternizada. Então, não é questão
questão de imitar um Disney, imitar o Tezuka, imitar alguém que fez. Isso é bom sempre, independente de que se o pessoal fez ou não. Então, vamos também fazer o que agrada, eterniza e, ao mesmo tempo, leva cultura musical, leva lazer gostoso, leva algo sentimental, né? Algo que vem do coração, que é o trabalho de quem compõe, de quem faz o arranjo, de quem toca e tudo mais. Música é lindo. Maurício, super obrigada pela sua presença. Você tem um último recado para dar para o pessoal que está assistindo a gente? Até a próxima. Um beijão, pessoal. Tchau. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau.